Babado, fofoca e confusão. Não que eu gosto, entreter meio que me obriga. Assim, Nayana, eu queria muito começar esse quadro dando uma notícia bombástica de alguém que traiu alguém que meteu a mão na cara de alguém, mas infelizmente as notícias não são boas. Pelo menos não dentro do mundo dos famosos, né? A gente se despede. Ontem faleceu, né, a cantora Preta Gil aos 50 anos, né? E essa notícia ela tem reverberado por todos os portais, né, de entretenimento do Brasil. Inclusive, vários famosos, né, prestaram sua última homenagem para a nossa querida Preta Gil, ela que é um exemplo de força, ela é um exemplo de alguém que conseguiu viver a vida da melhor forma e com muita intensidade. Eu acho que ela é um exemplo de perseverança, né? Uma pessoa que lutou até o último instante para estar viva, para estar ali, mas chegou um momento que a humanidade ela cobra, né? Tem uma hora ali que ser humano é ser humano. A verdade é que uma doença como essa, um câncer, quando ele chega para alguém, a notícia de um câncer em si, só a notícia, já abala o emocional de quem está doente. Imagine conviver com a doença durante o tempo que a Preta conviveu. E ela foi forte demais, porque quem carrega um problema como esse, uma das batalhas não é só a luta no físico, nas células, nas cirurgias, na quimioterapia, mas também a estrutura emocional, de repente deprimir, ficar ali mais reservado e desistir de viver, antes mesmo que a doença finalize o processo. A Preta, ela foi essa mulher que ela sobreviveu ao processo tanto que ela pôde. Exatamente. Era o tratamento acontecendo e ela ali, de vez em quando aparecendo, mostrando as suas dores, indo banhar não sei aonde, que inclusive viralizou essa situação quando ela decidiu que queria dar um mergulho. Sim. E por isso ela teve uma infecção, mas ela decidiu que queria fazer. E ela foi essa pessoa que, apesar do diagnóstico e do tratamento, que é muitas vezes extremamente cruel no sentido das sequelas, nos sentidos aí do que esse tratamento traz, porque quando você faz uma quimioterapia, uma radioterapia, além de atingir as células doentes, você também atinge as células saudáveis, isso debilita demais. E a Preta, como você falou, Cleison, ela lutou, ela foi até onde ela pôde, mas teve uma hora que, infelizmente, a doença venceu. E ela partiu. Exatamente. Inclusive, entre os nomes, né, que se despediram de Preta Gil, está a Angélica, né, ela que, junto com o Luciano Huck, acho que já até foi mostrado em relação ao Luciano Huck, eram muito amigos, inclusive, né, a Angélica falou que não tem palavras para descrever a partida da Preta, só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente e verdadeira. Foi um dos trechos que a Angélica acabou postando nas suas redes sociais, junto de um vídeo também. O Boninho também deixou seu adeus para a Preta, né? Ele falou que já é saudade dos nossos corações, com a sua alegria, o seu sorriso. O Thiaguinho também, que era ali uma figura bastante presente na vida de Preta, deixou sua homenagem. E outra pessoa também que existe ali uma certa conexão, digamos assim, porque é uma pessoa que também viveu uma perda muito grande, né, de um filho, que é a dona Dea Lúcia, né? Uhum. Ela deixou ali, ela que perdeu o Paulo Gustavo, né, que também foi uma pessoa muito relevante no cenário do entretenimento, né, em si. Ela falou, né, que Deus receba Preta com todas as honrarias de uma mulher que amou a vida e batalhou por ela até o último segundo. Obrigada por ter segurado a minha mão por tantas vezes. Obrigada por contagiar todos com sua arte e alegria. Hoje nos despedimos de você, neste plano, na certeza de um reencontro na vida eterna. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs. Outra pessoa também, Nayana, que o texto que ela publicou foi bastante emocionante, foi a Carolina Dickmann. Você sabe que a Carolina Dickmann, junto com o Gominho, era ali a tríade da amizade, né? Ela que, por um instinto de amizade que ela tinha com Preta, ela embarcou para os Estados Unidos, em busca lá da Preta, ela foi atrás da Preta, literalmente, e chegando lá, ela recebeu a notícia da partida da Preta, algo que abalou ela profundamente. Ela estava no chão do aeroporto
E o texto dela é emocionante. Eu vou tentar ler um pouquinho e não chorar, porque é muito emocionante de alguém que viveu uma amizade tão forte como ela viveu com a Preta. Ela falou o seguinte: eu não sei o que dizer. Tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho incessantemente nesses 4 últimos dias, estar tão perto com você foi o maior presente do mundo. O universo se abriu para que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou e eu vim. E eu ainda tô aqui, Preta. Eu vim. Descansa, meu amor. Como você lutou. Descansa. Vai ser muito difícil, mas é uma bênção o tempo que tivemos. O nosso amor é muito maior. Eu vou morrer de saudade, mas vou viver com você aqui dentro. Amores, obrigado pelas mensagens. Digam eu te amo a quem vocês amam. Essa é a lição, esse é o legado. Isso é Preta Gil. Uma excelente Muito reflexão, sabe, Cleison? Porque a partir da Preta, de maneira tão precoce, ela nos faz refletir a respeito de que nós somos e que nós não temos o amanhã. O amanhã é uma presunção. Então é importante identificar a nossa rotina, se a gente está realmente valorizando cada dia que a gente tem, porque nós, como seres mortais, podemos levar uma topada, cair, se machucar e de repente partir daqui, né? Existe uma palavra que nos ensina da seguinte maneira: ainda hoje pedirão a tua alma, louco, para quem será? Será que nós somos apenas pessoas naturais, que não refletimos sobre coisas espirituais e sobre coisas que realmente têm valor, que vai além do valor material? Ou nós estamos só apegados a este lugar? Porque se nós estamos apegados a só esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. É esse o ensino que a gente precisa observar. E chegou o momento da Preta partir, mas um dia vai chegar o meu momento e o seu. Então é importante aproveitar essa janela de tempo que a gente tem aqui, porque a gente não sabe quanto vai ficar. A Preta, infelizmente, partiu cedo. Era muito jovem, acometida de um problema muito sério de saúde. Mas e nós? Quando saímos do nosso trabalho, quando deixarmos os nossos filhos na escola? Será que você disse para quem você tem por perto que você ama? Será que você deixou isso claro? Ou você vai partir com aquele sentimento de que não fez o que deveria, não fez o seu dever de casa? É importante valorizar todas as relações. E é isso que a Carolina fez. Ela partiu, foi apoiar a amiga, né? Deixou isso muito claro. Isso é uma atitude louvável de quem entende que vínculos são importantes, são fundamentais. E ela teve lá, sem sombra de dúvida, para a Preta. Foi uma atitude maravilhosa poder contar com a amiga num momento como esse. Mas ainda me arrisco a falar, Nayana, que o fato da Preta ela ter resistido tanto, porque, gente, é surreal o quanto que a Preta ela resistiu. Acho que a palavra é essa. E isso vai muito da força da rede de apoio que foi construída ao redor da Preta. Era tão tal que pessoas que tiravam um tempo da sua vida para ir visitar a Preta no hospital. A todo momento, acho que todo dia, a cada novo dia, tinha algum famoso lá com a Preta, alguma pessoa que realmente amava a Preta ali perto. Então, gente, a gente pensa que isso não tem valor, mas essas pequenas demonstrações, elas têm uma importância e têm um valor, uma cura. Podia ser diferente, talvez o câncer dela não tivesse tão agravado, né, digamos assim, mas essa rede de apoio ela é muito importante. Então, se você tem um parente que está passando por essa situação, apoie, mostre a ele o quanto que você ama ele, porque isso vai ajudar na cura. Acho que isso é comprovado cientificamente, o poder do amor, o poder da oração. Inclusive, então, muito isso. Eu acredito que a própria Preta Gil, como uma pessoa pública, ela foi uma rede de apoio para outras pessoas que também enfrentam aí o câncer, né? Que é uma doença que a gente convive há tanto e tanto tempo e traz esse susto porque ninguém consegue ultrapassá-la, ela sempre acaba nos vencendo. E a Preta, como uma cantora, como uma mulher que sempre levantou a bandeira para muitas pautas dentro ali do âmbito dela, fez saber muito bem o uso do privilégio dela, acabou trazendo aí essa fala importante, como por exemplo, ela começou a usar a bolsa aqui, e aí ela começou a pensar, gente, é tão interessante pensar o quanto isso aqui ainda tem uma ignorância muito grande em relação a isso. As pessoas ainda são muito ignorantes para entender as diferenças que há entre as variadas pessoas, e ela sentia aquilo na pele e acabava acolhendo também
a gente vê a importância de você ser uma pessoa de luz, de generosidade, de carisma, pela quantidade de homenagens de pessoas que apareciam, e não só agora, depois da morte dela, mas no processo, desde o momento em que ela descobriu o câncer. Porque, para relembrar também o pessoal de casa, ela sofreu uma traição, ela foi abandonada em pleno diagnóstico de tratamento pelo o esposo. Então, a gente acaba imaginando a carga pesada que é você ter que lidar com tudo isso, mesmo você tendo recursos suficientes para encontrar médicos e vários tratamentos diferenciados, o sofrimento que tem ali na pessoa oncológica, só ela vai entender. Inclusive, ontem mesmo, o TT Meio fez uma super cobertura, parabenizar o Cleison também, que estava ontem à frente junto com o André, a gente estava fazendo essa parceria, e é muito difícil, né? Apesar de ser um artista que tem essa distância geográfica, cultural, a gente acaba, querendo ou não, acolhendo muito essa dor, porque o luto, ele bate na nossa porta quando a gente menos espera, a dor é imensurável, e nem que você não deixe ele entrar, ele vai continuar batendo ali e entrando na sua vida para você aprender a lidar. A primeira coisa que eu pensei esses dias serão tão longos para a família, né? Muito. São dias tão... com dificuldade muito grande. A gente lembra que o Gilberto Gil perdeu um filho com 20 anos, que estava no auge da vida adulta, no auge da carreira, do Pedro. Era um filho também da Sandra Gadelha, que agora perde mais um filho. E a gente sente aquela revolta, porque na ordem natural das coisas, os pais é que devem ir antes dos filhos. Então, eu nem imagino vocês como pai, como mãe, a Nayana, que tem 2 adolescentes maravilhosas, de pensar a dor que fica no coração, né? Exatamente, Anaílze, você tocou num ponto muito sensível. Imagine que a Preta Gil é uma mulher de destaque, tem um nome na cultura do país inteiro, uma pessoa que tem uma condição financeira diferente da maioria dos brasileiros, e agora você imagine essa realidade para uma mulher mais simples. A quantidade de mulheres que vivem o abandono quando descobrem uma doença como essa, eu falo isso porque eu conheço uma instituição que ajuda essas mulheres, é impressionante. A maioria dos companheiros, quando a mulher apresenta um câncer, eles vão embora. E elas passam por isso sozinhas. E não pense que isso é só quando a pessoa não tem uma condição financeira. Você vê a situação da Preta Gil, que viveu essa situação de escárnio, porque além de viver a traição, foi tudo muito exposto, no momento onde a saúde estava fragilizada. Só por aí você tem uma ideia do tanto que ela precisou se manter equilibrada para manter o tratamento e conseguir sobreviver pelo tempo que sobreviveu, lutando contra a doença. Realmente é algo muito sério, a se conversar, é um ponto sensível e uma grande questão, não é isso, Cleison? Exatamente. Continuando, né, falando sobre isso, a Preta Gil, Nayana, ela deu uma entrevista em 2022, se eu não me engano, ao programa Roda Viva da TV Cultura, em que ela falava, né, sobre a relação dela com a morte, que era uma relação, digamos assim, um pouco ali conturbada, porém ela tinha uma figura muito importante na casa dela, que era o pai, o Gilberto Gil, que era uma pessoa bastante espiritualizada. Eu acho que esse é o termo que a gente pode usar para ele. E sempre foi tratado de forma leve, digamos assim. Vamos ver um trechinho da fala da Preta? Anos diferente da gente. Aqui a gente, por uma cultura ocidental, a gente é um tabu, meu Deus, a gente não fala sobre a morte. Meu pai sempre falou, inclusive ele tem uma música chamada Não Tenho Medo da Morte, que é muito forte. Eu me lembro que logo no começo eu estranhava, mas eu também estranhava Se Eu Quiser Falar com Deus, enfim, outras músicas que ele aborda esse assunto. Quando eu tive a sepsemia, no começo do meu tratamento, eu ainda estava fazendo quimioterapia, ali foi um divisor de águas muito importante na minha vida, porque de fato eu tive uma experiência de quase morte. Eu fui ressuscitada pelos médicos, eu voltei, e quando eu passei por essa experiência, meu pai foi me visitar no hospital. Eu estava muito debilitada, eu ainda estava correndo risco de vida, eu ainda estava muito fragilizada, e ele falava assim, se conecte com a natureza. Aí, gente, a gente vê a importância, né, desde sempre, né, o Gilberto Gil, ele foi essa pessoa de tranquilizar a Preta, até chegar um momento em que ele falou para ela o seguinte: filha, se for pesado demais para você, vá, aceite. E tipo assim,
essa palavra que poderia ser algo, naquele momento, para ela desistir de tudo, ela conta na entrevista, gente, que foi o que fez ela continuar lutando, porque ela não aceitava. Inclusive, eu escrevi uma matéria que o título é justamente isso, Preta Gil, uma alma que amava viver e não aceitava a finitude da vida. Ela sempre foi essa pessoa. Então, por mais que ela tinha ali uma pessoa que falasse para ela que a vida ela tem um fim, ela sempre acreditou que poderia dar a volta por cima. É isso, é um assunto realmente que a gente traz com muita consternação, com muito sentimento. E você volta amanhã com mais informações e outras notícias. Hoje, o nosso sentimento, o nosso coração e as nossas orações são pela família da Preta. E o Entreter Meio fica por aqui e até amanhã. Até amanhã, gente.